A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, amadas irmãs, diletos ouvintes, quem vos saúda é o vosso irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. Eu quero aqui gravar uma pregação baseada num texto que eu escrevi no início do ano. Eu não esperava que viria essa pandemia, que viriam as enchentes nos estados do Sudeste. Eu não imaginaria que viria tudo neste ano. Mas em 31 de dezembro eu escrevi um estudo bíblico sobre tempo de aceleração, tempo de renovação. 2020, ano de aceleração, ano de renovação. Eu gostaria de compartilhar com você esse estudo, a começar pela palavra que está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 30 e 31. Isaías 40, 30 e 31, que diz assim: Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão como asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E aí o texto dizia mais ou menos o seguinte, que nós estamos a algumas horas do início de um novo ano. E pesquisando sobre as águias, descobri que aos 40 anos elas estão cansadas e voam o mais alto possível para o lugar de descanso, a fim de renovar suas penas. E quando saem dali, voam mais vitoriosas do que nunca, até sua idade final, que estima ser 70 anos de existência. O que me chama a atenção é que esse ano é 2020, ou 20 mais 20 igual a 40. E o capítulo mais famoso sobre águias na Bíblia é o capítulo 40 de Isaías. Todo número na Bíblia, ele tem um significado. E muitos previam já que esse ano, por ser 40, seria um ano de provas. Mas para o povo de Deus, não. Em Cristo, somos mais que vencedores, conforme a palavra fala. E a palavra de Deus não é um livro de histórias, não é um livro literário, senão o próprio Jesus, a própria palavra viva, o rema de Deus. Romanos 8,37 diz: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E nós estamos num ritmo acelerado, correndo como Paulo para cumprir nossa carreira como cristãos. Estamos próximos do fim, o fim se aproxima e Jesus está voltando. Nós vemos aí que esse acontecimento desse vírus, ele aponta cada vez mais aceleradamente. O relógio da volta de Jesus, ele corre mais aceleradamente. 1 Coríntios 9, 24 ou 27 diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Que vai falar que os corredores na época eram a Olimpíada grega. As primeiras Olimpíadas eram apenas maratona, era apenas corrida, e aqueles corredores, eles corriam ali, se esforçavam, faziam todo tipo de disciplina para poderem vencer aquela competição. E o cristão, ele deve se abster de tudo, ainda mais nesse ano, nessa quarentena. Tire um tempo para orar, tire um tempo para falar com Deus, tire um tempo para conversar com Deus nessa quarentena. Se isole um pouco do mundo e passe mais tempo com Deus. Essa quarentena não é para ficar vendo Netflix, para ficar vendo esses programas que a Rede Globo está passando aí, programação extra para as pessoas se divertirem dentro de casa. Não, é tempo de dobrar os joelhos e falar com Deus, pegar a Bíblia e ler sem se cansar, jejuar até sentir que obteve a resposta, e continuar jejuando, e continuar orando, e continuar buscando. Quanto mais a gente busca de Deus, mais a gente recebe.
subjugando o nosso corpo e reduzindo ele à servidão. A nossa carne, ela não gosta de orar, ela não gosta de jejuar, não gosta de buscar a presença de Deus. E nós subjugamos a nossa carne através da oração, do jejum e da leitura da palavra. Em Hebreus 12, 1-2 vai dizer assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, quem está lá fora, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu costumo dizer sempre nas pregações que Jesus ele se fez verme, conforme está no Salmo 22:6, e isso não é uma ofensa. Eu vou até ler o versículo aqui. Cristo se fez maldição por nós, conforme está em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Cristo, ele se fez pecado por nós, conforme vai dizer em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez enfermo por nós, para que fôssemos curados. 1 Pedro 2:24-23 vai dizer: levando ele os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos curados. Também está em Mateus 8:17 e Isaías 53:4-5. Ele levou nossos pecados, enfermidades, maldições. Ele foi desamparado pelo Pai. Jesus nunca chamou o Pai de Deus, sempre o chamou de Pai, mas na cruz Jesus fala: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que desamparaste? E ali as pessoas olham para a cruz, e um fato interessante: o nome de Jesus ali em hebraico, conforme Pilatos escreveu, este é Jesus, o rei dos judeus, a grafia hebraica dava exatamente o nome de Deus, dava exatamente Yahvé, Jeová, e por isso os sacerdotes, se eu não me engano está em João 19, pediram que tirassem a grafia do nome Yahvé e colocassem: sou o rei dos judeus. 19:19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. O que nós conhecemos como INRI na cruz de Cristo, em hebraico estava o nome de Deus. E para o judeu era uma abominação ver alguém que se dizia filho de Deus e era filho de Deus, e também estava sobre ele o nome do Eterno, o nome de Deus, está sendo crucificado ali, está sendo feito maldito ali, porque Deuteronômio dizia: aquele que for pendurado no madeiro é maldito do Senhor. E Cristo se fez maldição, Cristo se tornou enfermo, Cristo levou uma coroa de espinhos na cabeça, para que nós tivéssemos, como vai dizer em 1 Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, nós como cristãos, nós estamos correndo uma carreira olhando para Jesus. Não devemos olhar para o homem, não devemos olhar para as falhas morais, não devemos olhar para quem nos humilhou na igreja, quem nos afrontou. Devemos olhar para Jesus, ou para quem nos afronta, quem quer nosso mal. Devemos olhar para Jesus, descansar nele, confiar nele, olhar para ele e seguir o seu exemplo, como Paulo diz em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Efésios 5:1. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor,
como Cristo se entregou a si mesmo por nós como cheiro de oferta suave. E também a palavra vai dizer em Mateus 5,48: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Se Deus disse que seríamos perfeitos, é porque Ele sabe que nós conseguimos. E aí, continuando o texto que eu tinha escrito, que esse ano é um ano de nós descansarmos ainda mais nas forças do Abba. É tempo de renovar nossas forças em Deus, entrarmos no seu descanso, conforme está lá em Hebreus 4, 1-11, que diz assim: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o seu coração. Também está em Hebreus 3, 7 e 8. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então é tempo de descansarmos. É tempo de descansarmos em meio à crise, entregarmos os nossos problemas ao Senhor e confiar no Senhor, porque Ele pode resolver os nossos problemas. Ele pode resolver as nossas situações. Não existe crise para aquele que tem Cristo. E é tempo de nós deleitarmos no Senhor, confiarmos, descansarmos, como está no Salmo 37, versos 4, 5, 7, se não me engano 27, 37, 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. E aí a palavra vai dizer ainda mais o seguinte, no versículo de número... vai falar alguma coisa mais sobre o descanso. 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. No verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Descanse no Senhor. Descanse. Jesus disse: aprendei de mim, Mateus 11, 29, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A partir do verso 28 ele diz: vinde a mim. Ele não impõe barreiras, não impõe julgos, não impõe costumes, não impõe doutrinas. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você que me ouve esta palavra, você vem de um jugo religioso. Talvez um jugo, você está se esforçando para ser salvo, pessoas estão colocando na sua cabeça que você tem que fazer coisas para ser salvo. Mas a salvação é pela graça. Efésios 2, 8 diz assim: porque pela... Amados irmãos, e como eu pregava na primeira parte, a salvação ela é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, se você tem tido um jugo, se você tem tido uma carga, algo que tem te impedido até de orar, você se sente mais fraco a cada dia, a palavra de Deus diz em Isaías 10, 27, e naquele dia
a carga será tirada do seu ombro, e o jugo será despedaçado pela unção. Aleluias. E o Senhor, ele diz em 1 João 2, 20 e 27, e vós tendes a unção do Santo, ou seja, vós tendes o Espírito, e vós sabeis tudo, e vós tendes a unção dele, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, ou seja, que ninguém venha na sua cabeça e fique ali blá, 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 blá. O Espírito Santo, ele te dá orientação. E 1 João 2, 27, para não dizer, para não falar que sou eu que estou falando, diz aqui, no caso, estou falando de mim mesmo. 1 João 2, 27, a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, ou seja, aqui ó, a unção ensina. Quem é a unção? É o Espírito Santo. Assim nele permanecereis. E Jesus diz em Mateus 11, 28 ao 30, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então descansa no Senhor, entrega as tuas preocupações a Deus, entrega as suas preocupações ao Senhor, entrega os seus cuidados. 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tiago 4, 7, sujeitai-vos a Deus, ou seja, lance as preocupações sobre Deus. Não é que você vai estar fazendo algo de errado, não. Deus até pede que você faça isso. Se humilhe diante de Deus. 1 Crônica 7,14, que está sendo tão falado, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias. E a palavra, ela é clara ao dizer, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, resista, declare a palavra. A palavra vai dizer em 2 Coríntios 4,13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, que diz, cri, por isso falei. Nós cremos, também nós falamos, por isso também nós falamos. A fé, ela tem uma voz. O espírito de fé, a fé, ela tem um espírito e ela tem uma voz. E ela é emitida quando nós falamos a palavra. 2 Pedro 1, 19, e temos muito firme a palavra profética, ou a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva, Jesus Cristo, apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Jesus, através do Espírito Santo, ele interpreta a palavra para nós. Eu já vou explicar, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Jesus em João 1, ele é a palavra. Em João 1,14 ele se faz carne e habita entre nós. Em 1 João 1, ele é a palavra da vida. Em João 6,63, as palavras dele são espírito e são vida. Palavras ali são rema, são sozo, são palavras vivas, são palavras de vida, são palavras que trazem vida. A Bíblia, ela é uma palavra profética, ela é uma palavra viva. Se você que escuta essa gravação de áudio, você crê, nesse momento você vai ser curado de enfermidades, você vai ser curado de males, você vai ser curado de doenças, você vai ser curado de uma infinidade de coisas, você vai ser liberto, porque a palavra pregada, Romanos 10, 17 mesmo diz, a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No momento que essa palavra está sendo pregada, a fé está nascendo no seu coração, e você sabe que você pode vencer e que você já venceu, como João vai dizer aqui na sua primeira carta, em alguns versículos que eu gostaria de ler. 1 João 2,14, eu vos escrevi, pais, não, a partir do 12 é o 14, 2,12 é o 14, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados.
Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Nós já vencemos o maligno na juventude. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. 1 João 4,4: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 5,18: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Tem até um pastor que usa uma ilustração: se você cortar um pedaço da sua unha, o inimigo tem que correr da unha que você corta, porque ele não pode tocar nem num pedaço de unha seu. Jesus vai dizer que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Jesus cuida de nós de tal maneira que os cabelos da nossa cabeça, eles estão contados. Então nós podemos descansar das preocupações, ser curados das neuroses, ser curados dos problemas. Porque o inimigo se levantou, porque é problema na minha casa, é problema na minha família. O inimigo se levantou porque eu estou doente. Quando você fala que você está doente, você declara a doença na sua vida. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E quero encerrar aqui com uma palavra em Romanos 10, 8 e 9, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você invoca o Senhor, quando você diz: ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu és aquele que me cura, Tu és aquele que me liberta. Porque salvação, como eu disse na primeira parte da gravação, não é dizer somente: Jesus, o Senhor é aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar meus pecados. É tomar posição, como diz em João 14,13: tudo o que pedirdes em meu nome. Ali a palavra certa é determinardes, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É dizer: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é meu curador, eu creio que o Senhor é meu libertador, que o Senhor é minha luz, a minha salvação, a minha rocha e o meu protetor. De quem que eu vou ter medo? De que homem? De que ser humano? Como dizem, perdão a expressão, de que comedor de arroz com feijão eu vou ter medo? Porque a palavra fala: não temais os que matam o corpo e nada mais podem fazer, temei antes o que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Ou seja, a Deus, não temam os homens, não temam o que os homens podem fazer. E termino esta mensagem com o versículo de Marcos 11, 23 e 24, que diz o seguinte: porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, na verdade não terminando, mas encerrando a parte 2, ainda terá duas partes dessa palavra: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Para entrar no descanso de Deus nesse ano de 2020, nesse ano que está sendo tão turbulento, Deus ele só pede que tenhamos fé e ordenemos aos problemas que saiam da nossa vida, aos problemas que deixem a nossa vida, e eles deixarão, e eles sairão. E eu quero aqui concluir esta segunda parte da mensagem dizendo algumas frases, na verdade concluir a mensagem toda. Em 2020, por outro lado, desacelere a rotina, dê mais tempo a quem é devido, a família, por exemplo. Se desplugue das redes sociais, passe mais tempo com Deus,
se torne íntimo do céu, passe mais tempo orando, passe mais tempo buscando, a fim de crescer em graça e conhecimento de Cristo, 2 Pedro 3,18. Invista tempo orando, confessando sua identidade na palavra, sempre ali: eu sou a justiça de Deus em Jesus Cristo. O que eu era, Jesus levou. Eu era mulherengo, eu era cachaceiro, eu era drogado, eu era fumante, eu vivia no pecado. Jesus levou tudo isso. O que Jesus é: puro, santo, justo, perfeito, sem pecado, sem doença. Eu agora também sou. O que Jesus é agora, eu também sou. E o que eu era, ele levou no seu corpo mortal. Como vai dizer em 1 João 4, 19 também: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou a ponto de morrer por nós e fazer uma transferência de riquezas. Mas não é essa palavra, é 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque tal como ele é, somos nós também nesse mundo. Cristo não é doente, Cristo não é enfermo, Cristo não é um coitado. E se, como ele é, nós somos neste mundo, nós não somos isso, nós não temos pecado. Tem pessoas que falam: eu não consigo largar o cigarro. Pegar o cigarro, por exemplo, 30 anos fumando, eu não consigo parar de fumar. Eu gostaria de propor às pessoas que escutarão essa mensagem e que têm um hábito, por exemplo, do fumo, se elas conseguem imaginar Jesus fumando. Com certeza elas diriam: não, eu não imagino Jesus fumando, eu não imagino Jesus bebendo, eu não imagino Jesus vendo filmes errados. E também, então, como ele é, nós também somos, e Cristo não tem pecado, então também nós não temos. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na graça não há espaço para o pecado. O pecado foi destruído na cruz do Calvário. Hebreus 2,14 e 15. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. A tradução aqui melhor é: limitasse o poder do diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Mas para quem tem fé de que o diabo foi aniquilado, amém. Pelo menos não vai viver em neurose. Mas a tradução correta aqui é: aniquilou o poder do inimigo, aniquilou o pecado, venceu o pecado. E nós também podemos vencer todo o pecado confessando o que está escrito na palavra. João 19,30. Jesus ele brada na cruz do Calvário. João 19,30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E ali, antes de Jesus ir para a cruz, ele clama ao Pai 3 vezes: se for possível, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice, todavia não seja feito tudo o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Aqui, aquele cálice era esse vinagre, era todo meu, era todo o pecado seu que escutará essa gravação de áudio, era todo o nosso sofrimento, era todas as nossas enfermidades, os nossos pecados, já não são nossos mais. Tem pessoas que falam: eu tenho um pecado que eu não consigo abandonar, eu tenho uma doença, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e vai montando a bugiganga do inferno. Você não tem nada, Jesus já levou tudo na cruz do Calvário. Eu tenho vício. Imagine Jesus viciado, imagine Jesus doente, enfermo, paralisado numa cama. Não há como imaginar Jesus enfermo, Jesus tomando medicações controladas, por exemplo. Não tem. Mesmo que nós venhamos a ficar enfermos, mesmo que venhamos a ter sintomas e tenhamos que tomar remédios, temos que sempre confessar a palavra que nós estamos curados. Parece absurdo e o inimigo até vai lançar setas de que Deus é mentiroso, mas a palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo falado, cumpriria, tendo dito, faria. O que a palavra de Deus promete, ela cumpre.
E se ela promete que nós seremos curados, nós somos curados, já fomos curados. E termino aqui lendo: tire esse ano de 2020 para colher todo o fruto do seu trabalho nesses anos todos, desde 2010 ou 2013. E aí no final do texto eu escrevi o seguinte: o meu desejo e oração para 2020 é que o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Que nesse restante de ano você renove suas forças em Deus. Quando terminar a quarentena, você saia renovado, você saia como uma águia vencedora, e da fraqueza você tire forças, como está lá em Hebreus 11:33 e 34. E na fraqueza você diga que você é forte, como está em Joel 3:10, diga ao fraco, eu sou forte. Paulo também diz em 2 Coríntios 12:10, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Declare força onde há fraqueza, declare saúde onde há doença, declare prosperidade onde há pobreza, como vai dizer em 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis, a partir do 8, não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E termino com as palavras de 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Que nesse 2020 nós possamos caminhar juntos, que esse canal no YouTube e a palavra que for lançada, replicada para outras redes sociais, ela seja expandida mundo afora e se cumpra a palavra de Mateus 24:14. E esse evangelho do reino, visão de reino, o reino ele não é individual, o reino ele é coletivo, ele é formado por várias pessoas que formam um corpo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que esse ano de 2020, se não for esse ano, mas seja muito breve, sejam os próximos anos em que esteja muito breve do Senhor Jesus voltar, que seja esse ano, a nossa expectativa seja que o Senhor Jesus volte a cada momento o mais próximo possível. Mas se não for nesse ano, que seja muito em breve, e termino com a bênção sacerdotal de número 6. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante sobre ti o teu rosto e te dê a tua santa, eterna e bendita paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E que Deus vos abençoe, te abençoe, te guarde, te ilumine e te conduza em vitórias. E creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Um grande abraço. Eu sou o cooperador Jonathan Ricardo Dias, seu amigo de todos os momentos. Fique com Deus. Fique em paz. Paz seja convosco, amados do Senhor Jesus Cristo. Amém.